Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Nós vamos ler os versos 26 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para os monte das Oliveiras. Senhor, tua palavra está lida e que rogamos pelo teu Santo Espírito, pela tua misericórdia, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, assim como o Senhor tem ministrado ao meu coração através desse texto. Em nome de Jesus, que o teu mistério, o teu evangelho seja plenamente revelado em nossos corações esta noite, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar de uma forma bem propícia, com a mesa aposta. É difícil nós fugirmos do tema da Santa Ceia. Santa Ceia é esse momento sublime, importantíssimo dentro da nossa prática de fé cristã. A gente é sempre edificado, fortalecido, renovado durante esse período. E esse momento sublime, com a realidade, com o advento do culto online, ele acabou não sendo realizado mais com tanta frequência. Na verdade, a gente, com os cultos online, nós tomamos por direcionamento não realizarmos a ceia online. E esse momento aqui acabou tornando-se ainda mais valioso, na verdade, tornando-se ainda mais querido, ainda mais ansiado, pelos irmãos e pelas irmãs da igreja. No nosso encontro de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos que são considerados para esse momento de Santa Ceia. Algo que não vamos falar apenas do corpo de Cristo, que é a revelação do sacrifício de Jesus pela sua igreja, pela sua noiva. Não vamos apenas falar do sangue de Jesus, representando essa nova aliança feita entre Deus e os homens. Deus é um Deus de alianças, desde o início da palavra de Deus, desde o início, lá em Gênesis, com Abraão, quando ele faz um pacto com Abraão, quando ele faz um pacto com Noé, quando ele faz um pacto com Adão. Deus é um Deus de alianças, e em Jesus, através de seu sangue, também é feita uma nova aliança, a aliança da graça, o pacto da graça. Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe, pois nós sabemos bastante, graças a Deus, desses detalhes, mas eu vou entrar em uma situação que tem muita relação com a cultura humana também, que é o que nós podemos chamar de cultura da mesa. Muitas vezes a gente nem faz ideia de como algumas nações do mundo e ao longo da história valorizam esse momento aqui. Esse momento de nós estarmos juntos à mesa. E como isso serve até mesmo para nos preparar, para também valorizarmos ainda mais esse momento de Santa Ceia. E como que faz ainda mais sentido Jesus ter feito esse momento de Santa Ceia em volta de uma mesa. O professor chamado César Teixeira nos traz uma citação muito interessante sobre essa cultura da mesa vista ao redor do mundo. Ele fala assim: essa nova forma de sobrevivência enquanto ser da relação não vem pela mesma imposição da sobrevivência da espécie, mas pela consciência, olha só, pela consciência do gesto de comer, que não apenas satisfaz o instinto, mas o supera o instinto, tornando o comer um ato livre, pelo qual o ser humano se relaciona com o mundo, se relaciona com os outros
e se relaciona com o próprio Criador. Nós vemos às vezes os nossos animaizinhos, né? Quem tem mais de um cachorro em casa deve saber muito bem disso. Eu preciso me organizar muito bem para dar as comidinhas para eles sem que haja briga. É ou não é verdade? Eu tenho que fazer um ensinamento muito grande, eu tenho que adestrá-los para que eles saibam o momento deles de comer. Não é verdade? E muitos outros animais que nós vemos na natureza é dessa maneira, dessa forma. Mas nós, seres humanos, curiosamente, há um momento da mesa, né? De forma educada, né, irmãos? Não vamos tirar o momento que a gente está com muita fome, acho que... Mas nós somos seres humanos, isso nos diferencia, porque o momento à mesa é isso. Nós estamos tendo um momento de relacionamento com o mundo, com as pessoas e com o próprio Criador. E esse mesmo autor, ele reforça que essa participação das pessoas em uma mesma refeição era uma prática de comunhão, aberta ao perdão, aberta à hospitalidade, aberta à amizade. Quantas vezes a gente chega na casa de alguém que é hospitaleiro e já nos chama para a mesa, vem na mesa, vem tomar um café, né? Aí geralmente já vai para a mesa, já toma um café, né? Hoje está mais calor, de repente um suquinho, né? Um suco gelado, uma água gelada, mas naqueles dias mais frios, né? Para quem é mais gaúcho, né? De repente um chimarrão, para quem é daqueles mais, né? Mais os costumes aí do Mato Grosso, um tererê, que já é o mate gelado, né? E aí, sucessivamente. Mas isso é uma prática de hospitalidade, né? E isso é comer juntos, né? Estar juntos para comer, para beber, ele aponta para uma nova manifestação de relações pacíficas, aprofundando o diálogo e apontando para o fim dos conflitos, restaurando o ânimo, quebrando todas as barreiras que nos dividem, tornando-se um momento privilegiado de ações de graças. Isso tudo é representado à mesa. Quando estamos na mesa da nossa casa, quando estamos à mesa do trabalho com outra pessoa, nós somos levados a essa categoria. Nós temos a oportunidade de desfrutarmos dessa situação. Talvez nos dias de hoje precisemos de mais encontros à mesa. Por mais esse contexto de pandemia que exista, né, dificulta um pouco isso, mas cada vez mais precisamos desses encontros para nós quebrarmos nossas barreiras, para experimentarmos essa nova manifestação das relações humanas. E na Santa Ceia aqui que nós lemos em Mateus 26, também nós lemos sobre a Santa Ceia em Marcos 14, nós também lemos sobre a Santa Ceia em Lucas 22, em João, no Evangelho de João capítulo 11. Nós encontramos situações que apontam exatamente para essa nova dimensão dos relacionamentos humanos, agora na perspectiva do Reino de Deus. E é isso que nós vamos abordar. Eu consegui destacar, pela graça de Deus, entre muitos ensinamentos acerca da Santa Ceia, nós queremos destacar aqui 3 dessas situações que nós encontramos no momento da Santa Ceia, que nos apontam para esse novo olhar à mesa, algo tão humano, algo tão característico que Jesus, de uma forma muito sábia, trouxe na sua prática com os seus discípulos, trouxe na sua prática de evangelismo, trouxe na sua prática de acolhimento aos pecadores. E Ele nos ensina, e o Senhor nos ensina esse novo olhar para essas relações humanas a partir dessa cultura da mesa. Como esse professor César, ele chama de teologia da mesa. Tamanha profundidade que nós encontramos nos relacionamentos humanos no contexto da mesa. Nós nos encontramos à mesa não apenas para comermos juntos, mas existe algo a mais aqui. E é algo que a gente precisa encontrar e cada vez mais trazer à memória, trazer para a prática de nossas vidas. Trazendo para o contexto de Santa Ceia, trazendo para esse momento da Santa Ceia, dessa importância que a Santa Ceia nos traz.
Primeira representação que nós encontramos aqui, que eu quero trazer de destaque, é a representação da providência do Senhor. Quando falamos da Santa Ceia, logo imaginamos essa cena que nós lemos aqui, de Jesus estando com seus discípulos, e já vamos, este é o meu corpo, este é o meu sangue, e assim vai. A Santa Ceia é resumida unicamente neste momento. Mas nós podemos olhar, apesar de serem valores imprescindíveis para a nossa formação como cristãos, mas existe um contexto que levou os discípulos e o próprio Senhor Jesus a chegarem nesse momento. E nós encontramos um desses momentos importantíssimos, um pouco antes aqui do nosso texto, em Mateus capítulo 26, dos versos 17 ao 19. No texto de Marcos também nós encontramos, no texto de Lucas também encontramos isso. Que momento é esse? Nós encontramos os discípulos perguntando para Jesus: olha Jesus, aonde vai ser realizada a Páscoa? Aonde nós vamos nos reunir? E Jesus os instrui, como nós podemos observar nesses textos, com uma grande riqueza de detalhes sobre o local onde seria realizado este encontro, que mais tarde seria realizada a Santa Ceia. Isso nos mostra, meus irmãos, porque assim, Jesus e os seus discípulos, como a gente bem vê, em toda a caminhada, eles não tinham condição financeira para terem uma refeição cheia de itens, uma refeição rica, digamos assim, de alimentos e de itens para serem consumidos. Eles não tinham essa condição. E aí os discípulos chegam para Jesus: mas Senhor, Páscoa está chegando, e aí, como é que vai ser para a gente fazer a nossa celebração? Porque havia no coração deles um temor. Havia no coração deles uma preocupação no sentido: puxa, e agora? Como que vai ser? Nós vamos continuar aqui na rua, vamos continuar seguindo a nossa caminhada? E Jesus nos instrui então: olha, vão até tal lugar, falem com tal pessoa e se encarreguem de estar tudo organizado. Esse evento, essa situação aqui, de forma aqui tão simples, mostrada um pouquinho antes aqui em Mateus 26, um pouquinho antes da Santa Ceia, nos mostra que esse tempo da Santa Ceia é uma representação também dessa providência do Senhor sobre o seu povo. É a primeira situação dessa nova vida, dessa nova prática dos relacionamentos humanos. O momento à mesa, tanto na Santa Ceia como no nosso dia a dia, representa a provisão do Senhor sobre as nossas vidas. Demonstra o cuidado de Deus para com todos nós. Desde o Gênesis, na aliança com Moisés e o povo de Israel, com o maná que caía do céu para sustentar o povo, até mesmo de Jesus, no episódio de multiplicação dos pães e peixes que nós encontramos aqui em Marcos capítulo 6, em Marcos capítulo 8, onde ele alimentou milhares de pessoas. Essa provisão ela é lembrada inclusive na oração do Pai Nosso: Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Mas notem, irmãos e irmãs, que o pão é nosso, não é meu. Jesus, na oração do Pai Nosso, não fala o pão meu de todo dia. O meu pão de cada dia dá hoje. Dai-me hoje o pão de cada dia. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Providência que acontece à mesa, que acontece no contexto de comunhão. E é presente do Senhor. Presente de Deus. Ele não é dado unicamente em razão de merecimento, em razão de eu ter feito algo excepcional, mas é graça, é providência de Deus. E a Santa Ceia nos aponta exatamente para esse cuidado de Deus, para com cada detalhe das nossas vidas. Quando a gente observa nesse texto aqui, Jesus narrando dos mínimos detalhes, cada aspecto dos seus discípulos para a preparação dos itens do encontro onde seria realizada a Santa Ceia, isso denota o cuidado do Senhor, meus irmãos, com cada item, com cada situação das nossas vidas. A
até mesmo aqueles que a gente pode considerar sem importância. Esse momento de beber e comer, eles evocam o dom de Deus e atestam que o Senhor é o proprietário da terra e o universo é o sinal da manifestação de Deus. Por isso a Santa Ceia, ela também nos deve fazer olhar para o Senhor Jesus em gratidão. Além do corpo que se entrega, além do sangue que é a nova aliança, há também a manifestação da providência de Deus em cuidar dos seus, em cuidar da tua igreja, em cuidar do teu povo. Nesses momentos que nós temos vivido, meus irmãos, nós podemos hoje afirmar, todos que nos assistem aqui nesse momento, todos que estão aqui, eu posso afirmar com certeza, graças a Deus, não nos tem faltado comida à mesa. Amém? Graças a Deus, nós podemos comer. Nós temos comida à mesa. O Senhor tem dado. De repente, em meio a dificuldades, em meio às lutas, em meio a várias circunstâncias, cada um tem a sua história, tem o seu contexto. Mas o Senhor tem dado. O Senhor tem sustentado. Dia após dia. E Ele continuará a sustentar a tua igreja, a sustentar o teu povo cada dia. Pois Ele é fiel. E Ele nos trará essa providência. Em nome de Jesus. Meus irmãos, como nós temos notado essa providência do Senhor em nosso dia a dia. Como tem sido essa realidade. Desde o café da manhã, de repente, um café da manhã rápido, eu tenho que sair para trabalhar rapidamente, eu tenho que tomar um café rápido, mas está ali. Na comidinha ao longo do dia, ou então no jantar, enfim, vários momentos. Não nos tem faltado. Isso, de estarmos à mesa, de estarmos faltado comida à nossa mesa, é um sinal de representação, representa a providência do nosso Deus. Segunda representação que nós encontramos à mesa, que nós também encontramos na Santa Ceia, a representação do perdão. Durante a Santa Ceia a gente presencia algumas situações desagradáveis, como muitos devem saber, a revelação da traição de Judas, não é verdade? Também sobre o abandono de Pedro, dos demais discípulos, depois desse momento da Santa Ceia, quando Jesus é preso. O que nós queremos destacar, meus irmãos, é que esse momento da Santa Ceia também representa um momento de perdão e restauração frente aos erros que nós cometemos com Deus e aos erros que nós cometemos uns com os outros. Quantas situações à mesa nós discutimos, nós brigamos, mas nós chegamos a um consenso e a um entendimento, não é verdade? Quantas situações eu me lembro na minha infância, na minha adolescência. Eu me lembro quando eu estava na minha casa falando que eu iria me batizar na igreja. Meus pais não eram convertidos ainda. E no momento do almoço eu cheguei e falei: mãe, pai, semana que vem eu vou batizar na igreja. Meu pai falou: tudo bem. Minha mãe ainda não convertida, não, porque não pode, porque não é assim, tudo mais. Foi um momento difícil à mesa, mas nós comemos, estivemos ali juntos. E isso foi, hoje a gente lembra com carinho, do que aconteceu, porque também minha mãe hoje caminha com a gente pela graça de Deus. Nossa família caminha pela graça de Deus, na presença do Senhor. Mas quantas situações que nós podemos elencar, exemplificar aqui à mesa que nós tivemos. Da mesma forma, a Santa Ceia representa isso, porque nós vimos, parece que uma cena de novela, uma cena daqueles filmes, tudo pronto à mesa, aí Jesus praticamente se levanta e diz: um de vocês irá me trair esta noite. Parece até uma cena de filme, mas imagine, irmãos, todo aquele momento de mesa, todo aquele momento de intimidade. E
E o coração de um daqueles discípulos já não estava mais ali, naquele momento. Já não estava mais ali. Já estava pensando no valor, na recompensa que receberia por entregar Jesus. E os demais discípulos nem imaginavam que ainda iriam experimentar. Inclusive Pedro, que negou Jesus categoricamente por 3 vezes. Instantes depois desse momento de Santa Ceia. Mas Jesus não deixa de fazer o que tinha que ser feito. Eu lembro de filmes que a gente assiste, que acontece um problema, aí a pessoa que está constrangida simplesmente sai da mesa. Sai e vai para o seu quarto. Não é verdade? Acontece um erro, sai da mesa e voa. Mas na mesa de Jesus Cristo, Jesus não sai da mesa. Ele sabia que seria traído. Ele sabia que seria abandonado. Mas ele não sai dessa mesa. Ele fica nessa mesa. Porque essa mesa é a representação do perdão de Deus. Quando Jesus fala que esse corpo seria entregue para a salvação de muitos, para a remissão exatamente desses pecados. Hoje eu serei traído, hoje eu serei abandonado, mas ainda assim eu vou para a cruz. Ainda assim eu vou seguir o caminho do perdão. Jesus não parou o que tinha que fazer. Então por isso a Santa Ceia é esse momento que Jesus vem até a gente para nos oferecer a oportunidade de uma segunda chance. Muitas vezes a gente deixa de participar da Santa Ceia por achar que está, não, eu fiz algo muito grave, eu não sou digno do Senhor. Se formos olhar para participar da Santa Ceia por questão de dignidade, ninguém participa. Ninguém é merecedor da mesa, ninguém é merecedor da ação graciosa de Deus. Se nós nos arrependermos, Deus está de braços abertos a nos receber novamente à mesa e participarmos novamente e reforçarmos o nosso compromisso com a igreja do Senhor. E a terceira situação que nós encontramos na Santa Ceia também é a representação do serviço. Há um trecho importante que acontece também na Santa Ceia, que é narrado com maiores detalhes em João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Nessa mesma noite, nesse mesmo momento, Jesus alega que seria traído, mas ainda assim, antes de tudo isso começar, ele lava os pés de cada um dos seus discípulos. Esse episódio aponta também para uma representação alusiva à ceia do Senhor. Também alusiva a esse momento de mesa, que é a representação do serviço. De nos colocarmos à disposição para servir. Como é gracioso quando estamos à mesa com outras pessoas e às vezes nós encontramos pessoas que estão na cozinha, que não param, mas aquilo é uma alegria para elas. A gente entende que aquilo é uma alegria de estar lá, de fazer as coisas, de fazer bolos, fazer aquelas coisas maravilhosas para a gente comer e nos alegrarmos. Minha avó, falecida avó por parte de pai, ela só ficava na cozinha, mas falou: come, você está muito magro, olha a razão aqui hoje, todo redondo. E é isso, é bom, é para as avós ver os filhinhos redondinhos, gordinhos, é um sinal de satisfação, é uma alegria muito grande. Depois a gente tem que se entender com a balança, tem que ficar aí buscando o regime, tem que ficar se ajustando, mas é uma alegria. Isso é uma representação de serviço. Cozinhar é um ato de servir. Muitos dizem isso. Querem ver os outros felizes, comendo bem, comendo uma comida que os satisfaça. Não só os satisfaça a fome, mas que tenham um momento gostoso naquilo. E esse momento também é um momento em que a nossa fome é saciada. Esse momento também é um momento em que a nossa sede é saciada. Em que essa busca por algo, por uma situação que venha dar sentido na nossa vida, de
nós encontramos sentido na mesa. Quando nós vemos Jesus, quando se encontra com os discípulos a caminho de Emaús, após Jesus ter ressuscitado, os discípulos estavam caminhando para Emaús, saindo de Jerusalém, estavam fugindo do seu propósito, estavam fugindo do seu serviço, estavam fugindo do seu testemunho. E Jesus entra e caminha com eles. E eles entram, convidam Jesus, né? Venha, Senhor, já se faz tarde, tem meu coração para morar, né? Meu divino companheiro no caminho. Ele entra na casa. E aí esses discípulos ainda não reconhecendo que era Jesus, convidam Jesus à mesa. Vem à mesa, Senhor. E Jesus então reparte o pão. E no repartir do pão, os olhos desses discípulos, eles caem-se e veem que era Jesus na frente deles. O que acontece? Eles voltam para Jerusalém. Eles voltam para o serviço. Eles voltam para o testemunho. Eles voltam para aquilo que o Senhor designou para a vida deles. Na mesa. Esse momento em que os nossos olhos são abertos para o reino de Deus. Santa Ceia é esse momento. Em que nós somos abertos às oportunidades, às necessidades que o mundo e as pessoas tanto têm. Que nós precisamos a cada dia contemplar mais e mais. Para encerrar esse momento de meditação, meus irmãos, eu quero destacar os dois versos que nós encontramos em João capítulo 13, versos 15 e o verso 17, dentro desse contexto do lava-pés. Jesus fala aos seus discípulos o seguinte: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, felizes, muito felizes serão, se vocês praticarem. Jesus não está falando que somos felizes apenas por sabermos dessas coisas, mas muito mais felizes seremos por as praticarmos. Então a Santa Ceia representa essa, além de vários outros significados, a manifestação da providência de Deus, a manifestação do perdão do Senhor, a manifestação do serviço para o reino de Deus. A providência nos leva a confiar em Deus, a confiar na fidelidade do Senhor. Então, quando a gente vier à Santa Ceia, nós estamos aqui declarando: Senhor, eu confio na sua fidelidade, eu confio no Senhor. Quando nós vimos aqui na mesa, nós estamos declarando: Senhor, assim como o Senhor me perdoou, eu também quero ser alguém que perdoa. Eu recebi do seu perdão e eu também posso perdoar as outras pessoas pela tua graça e pelo teu amor. E também, da mesma forma, quando virmos a mesa, nós estamos fazendo um compromisso: Senhor, eu quero continuar servindo a Ti no reino. Eu não quero parar. Não é a pandemia que vai me fazer parar de testemunhar. Não é a pandemia, não são as dificuldades e adversidades que vão me fazer parar, que vão fazer parar o meu exercício de fé, a minha vida cristã, o meu testemunho. Nada vai me fazer parar. Porque o Senhor também foi até o fim e eu vou até o fim. Essa comunhão à mesa representa tantas coisas, mas a gente quer destacar essas. Essa oferta que o Senhor nos traz, que nós possamos ser levados a essas perspectivas, meus irmãos, a partir de cada momento de Santa Ceia. Olharmos com atenção para esses detalhes, para essas lições, para esses eventos tão importantes, e assim participarmos desse tempo tão gracioso, para a honra, para a glória do nosso Deus. Que Deus assim nos ajude, em nome de Jesus. Amém?